A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Raízes, o podcast de quem conta a história de quem faz parte da história de Macaé. Eu sou o Bruno Horta, meu nome deve estar aparecendo por aqui já em algum lugar, e você está na TV Câmara, que você pode seguir também no X, no Instagram, no Facebook, sempre no @Câmara de Macaé e também aqui no YouTube. No YouTube você encontra também as transmissões ao vivo das sessões da Câmara Municipal de Macaé, também das audiências públicas e todas as novidades da política de Macaé ao vivo e também nos podcasts. Estão todos aqui nos nossos vídeos, nas nossas playlists, então vale muito a pena acompanhar o que acontece na política de Macaé. Falando em política de Macaé, não poderia ter melhor hoje aqui, chegando na área, Thiago Salvador. Thiago, obrigado por ter vindo, prazer receber você aqui. Eu que agradeço, Bruno, pelo convite, me sinto honrado participar aqui do Raízes, onde você transmite aqui o que acontece na nossa cidade durante todos esses anos. E é um privilégio para mim ter essa oportunidade de bater um papo aqui contigo. Muito bom, para mim fica mais fácil que a gente é amigo, a gente se conhece, né? A política às vezes coloca a gente em tempos diferentes, mas quando se esbarra, se encontra na rua, a gente, sempre cordial, sempre bom conversar. Aí aproveitei e te encontrei no mercado, não foi? Nos esbarramos. Foi lá no Atacadão. Foi Açaí. Aí te encontrou e, caramba, eu preciso entrevistar o Thiago. O Thiago tem uma história muito interessante, muitas histórias para contar pra gente. Legal. Mas, Thiago, antes de começar, eu faço uma pergunta muito emblemática. E dependendo da sua resposta, a gente vai conduzir a entrevista toda hoje. Perfeito. Quem é Thiago Salvador? Thiago Salvador tem 37 anos, pai de 2 macaenses, um de 7 meses e um de 8 anos, casado com a Natália Salvador. Sou casado há 2, indo para 3 anos, quer dizer, a esposa vai vir agora. 3 anos de casado, sou cristão, sou político, sou de direita, conservador e defendo aquilo que a gente acredita como o melhor para a sociedade aqui em Macaé. Bacana, Thiago. Então você me deu algumas pistas de para onde a gente vai levar essa entrevista. A primeira que você colocou, 37 anos de idade. Você vive um momento político que é importante, mas também social e familiar muito importante. Uma filhinha nova, morando em Macaé. Você chegou em Macaé quando, Thiago? Eu cheguei em novembro de 2012. Como é que você via a cidade? Qual foi a sua ideia quando chegou aqui? Eu cheguei em Macaé sem esperar vir para cá, né? Eu fui transferido para cá pela instituição que eu fazia parte na época. Foi uma escolha assim, de repente. Quem estava responsável dessa instituição aqui me viu lá na instituição na cidade do Rio de Janeiro, perguntou se eu queria vir para Macaé. Aí que eu comecei a querer pensar o que era Macaé. Quando me fizeram essa pergunta, eu falei que sim, mas nem sabia onde que era Macaé, não tinha noção do que era a cidade. Aí, horas depois, eu recebi uma ligação, arruma suas coisas, você está indo para Macaé. Aí, a partir dali, eu comecei a pesquisar, saber o que era Macaé na época, quem era o prefeito, quem eram os vereadores, como é que era a cidade, a questão do petróleo, do desenvolvimento econômico. Enfim, foi assim que eu descobri Macaé, foi meio que do nada. Nunca pensei que eu estaria aqui em Macaé hoje. Isso nunca foi um planejamento, né? De vida. Pensa em sair? Não, nunca mais. Por incrível que pareça. Isso que é muito legal, né? Acho nunca que mais. É muito parecido comigo. Quando eu chego aqui, caramba, não quero mais ir embora. Mas era uma Macaé que você chega em 2012, é isso? Que estava vivendo uma transformação importante economicamente. Sim. Você conseguia medir isso? Já entendia a realidade de Macaé? Eu cheguei, a cidade ainda estava muito pujante na época, ali no final de 2012. Tinha acabado de terminar as eleições ali, eu acho que o Aloysio tinha ganho a eleição a primeira vez. E eu vi que a cidade estava desenvolvendo muito, estava num crescimento muito grande, muita gente em Macaé, respirava negócios. Então, assim, foi muito bacana esse primeiro encontro meu na cidade.
Mas logo depois, na sequência, veio a crise, né, da Lava Jato, os problemas, as demissões em massas. Então, assim, eu peguei essa transição de um dos melhores momentos que a cidade viveu ali, ainda na reta final, para o início de uma grande crise que não só Macaé foi afetada, né, mas sim todo o Brasil. Mas mesmo nessa crise, Bruno, eu vi que a cidade era uma cidade muito resiliente, muito forte, muito perseverante, um povo muito diferente, um povo que os que moram aqui, né, um povo muito de dar as mãos nesses momentos difíceis. E vi que a cidade superou essas crises aqui e foi uma maneira de eu adquirir muito conhecimento, muitos novos contatos, relacionamentos. Então eu vi isso em Macaé, nessa transição da reta final ali do momento pujante, com uma crise que se estabeleceu em todo o Brasil, do nada, e a cidade sobreviver, aquele momento como sobreviveu, eu vi que teve uma grande parcela do povo que é dessa cidade. Não somente do gestor que estava à frente, de quem estava conduzindo a cidade diretamente no poder público. Né? Você veio para a área de petróleo especificamente? Não, eu vim transferido por uma instituição religiosa, né? Ah, você foi pastor, ou é pastor, desculpa. Fui pastor da Igreja Universal, fui levantado lá muito novo, 17 anos, ainda era menor de idade, né? E fiquei na Igreja Universal até 2014. Até os meus 24 anos foi quando eu pedi para sair, pedi a bênção, sair pela porta da frente. Sim, mas aqui em Macaé você foi pastor? Isso, eu cheguei em 2012 aqui como pastor da Igreja Universal, aqui da Catedral. Que bacana. Vim tomar conta do grupo jovem da região, eu era o líder do grupo jovem de Macaé até Cabo Frio. Então eu liderava toda a região do grupo jovem e desenvolvia um trabalho espiritual ali, ajudando as pessoas na recuperação de dependente químico, enfim. Eu tenho muito esse lado social também, muito se dá pela minha formação na Universal, que faz um trabalho social lá extraordinário. Eu imagino, até porque, Thiago, Macaé, todo mundo sabe, é uma cidade de um orçamento muito grande, sim, muito importante, e aonde tem riqueza, as periferias se instalam. As periferias é uma zona de pobreza. Sim. Você encontrou isso muito forte em Macaé? Muito. Principalmente através da Igreja Universal. Como pastor, né, quando eu estava lá efetivo, a Igreja Universal trabalha muito dentro dessas áreas. Então, assim, eu presenciei situações aqui de vulnerabilidade muito grande, de famílias, de crianças em determinados locais aqui da cidade, onde a gente podia ajudar dentro do que a igreja nos proporcionava a essas pessoas. Além do lado espiritual, a questão do alimento, a questão da ajuda da limpeza ali, da reconstrução de uma casa, enfim. Eu vi esses lugares bem críticos aqui na cidade. Uma questão que sempre acontece é essa mistura, religião e assistência social. Sim. E é um dos grandes desafios que a Igreja Universal encontra na sua atuação na sociedade. Sim. Encontrou preconceito, resistência? A gente encontra em qualquer situação, tá? É mesmo? Independente do estado econômico da pessoa, do estado educacional da pessoa, a gente encontra isso em qualquer esfera. Mais pela rejeição, às vezes, por ser Igreja Universal, Bispo Macedo, mas assim, a minoria, mas sempre encontra, infelizmente. Essa mudança de uma capital para Macaé, você percebeu que isso ficou mais forte? O preconceito, a discriminação, o pré-julgamento, na verdade? Não, eu acho que aqui no interior nós somos mais bem recebidos. É mesmo? Por incrível que pareça, porque antes de vir para Macaé eu já passei em Campos dos Goytacazes também. Então eu já conheço bem aqui o norte do Rio, né? Então aqui eu me senti mais abraçado. Teve algumas rejeições? Sim, normal, mas muito menor do que na própria cidade do Rio de Janeiro. Talvez deve ser pelo número popular, não sei, número de pessoas, não sei, de habitantes, mas realmente aqui no interior a gente foi mais abraçado. A gente costuma ter mais... As pessoas são mais atenciosas com a gente, abrem mais as portas, dão mais acesso. Não sei qual, talvez, não sei se é cultural. Pode ser. Ou não sei se é por ser do interior, a gente está vindo do Rio de Janeiro com uma outra bagagem, com uma outra visão, e as pessoas, poxa, ele deve ter alguma coisa para passar, alguma informação melhor para a gente, enfim. Realmente aqui no interior a gente é mais bem recebido. Mas você contou para a gente que foi uma fase, né? Você sai da Igreja Universal. Sim. E quais são os objetivos do Thiago nessa saída? O que você começa a fazer? Então, eu não me esqueço da minha saída. Ela foi no dia 12 de janeiro de 2014. Foi uma decisão de fé que eu tomei,
né? Lendo a própria Bíblia, quando diz lá em Gênesis que é para... Deus falou para Abraão, né, na época: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu tomei a minha decisão de pedir a bênção e sair da Universal sob essa palavra. Sair da onde eu estava, do local que eu estava confortável, do local que eu já era reconhecido, que eu já estava estabilizado, para ir para um lugar que eu ainda nem sabia que eu iria. Você tem noção? Digo em relação a uma outra igreja, um outro campo missionário, ou um outro ministério. Mas Deus foi claro comigo, que era para eu continuar aqui em Macaé. Minha família é toda a cidade do Rio, meus pais, minhas irmãs, nós temos uma vida estabilizada lá. E quando eu saí pela porta da frente, eu saí como na frente da trás, eu saí sem nada. Sem emprego? Sem recurso, sem emprego. Como eu te falei, fui levantado a pastor com 17 anos, então não tinha experiência profissional nenhuma, né? E assim... Que desafio, hein? Fui morar numa kitnet ali atrás do posto Tic-Tac, e fui trabalhar tomando conta das lojas aqui na Teixeira de Gouveia. Caramba! Foi meu primeiro emprego, sentado, olhando, vigiando as lojas. Não devia ter nem carteira assinada, nada disso. Nem carteira assinada, nada. Eu precisava de um emprego para pagar a kitnet. Mudou a vida e a cidade passa a ter uma outra cara para você. Você passa a ver a cidade com outro aspecto. É fato, porque quando você está lá, como pastor na Universal, porque lá é de dezembro a dezembro, né? E é 24 horas por dia, lá não tem férias, mano. Sim. Lá tem folga, lá não tem férias. Então, realmente, uma pergunta muito interessante. Quando você sai, na condição que eu saí, é como se você estivesse saindo de um... Não vou dar esse exemplo, senão vai... Enfim, as pessoas vão entender. É um exemplo um pouquinho agressivo, mas não é isso que a igreja proporciona pra gente. É como se você estivesse dentro de uma jaula durante muitos anos, sem ter acesso nenhum externo, sem saber o que tem do lado de fora. É uma jaula literalmente fechada, porque você só vive aquilo ali, absorve só as informações dali, vive aquilo ali intensamente. Quando você sai, você não tem noção do que está aqui fora. Saiu da caverna. Exatamente. Para usar o exemplo da caverna de Platão, só por isso. Exato. Quando você sai, você não tem noção do que você vai fazer, o que você vai empreender, onde você vai trabalhar, como que é se relacionar com as pessoas, como é para uma entrevista de trabalho, como que é um curso, ir para uma faculdade, você não tem noção. Parece divertido, mas é desesperador. É, né? Porque para eu me adaptar foram uns 2 anos. Até eu entender de fato que eu estava vivendo a vida aqui fora. A gente diz assim, vivendo uma vida real aqui fora. Vivendo esse dia a dia aqui, de ter que acordar cedo, ter que estudar, ter que trabalhar, pagar as contas, porque lá na igreja, como eu era um pastor solteiro, toda a estrutura que eu tinha era da igreja. Sim. Dormitório, alimentação, salário, não tinha preocupação literalmente com nada. Seria muito confortável continuar. Exato. Foi uma decisão de fé, como eu disse. Porque se fosse uma decisão dentro de uma razão, não sairia. Certamente. Uma decisão de fé. Mas não me arrependo. Sou muito grato à Igreja Universal por tudo que eu aprendi, por tudo que vivi lá. É uma igreja espetacular, como eu disse. Tem falhas como qualquer uma outra, porque tem seres humanos administrando. Perfeito. Como todas as instituições não são perfeitas, porque temos nós lá, seres humanos administrando. Porém, é uma igreja fenomenal, não chegou onde está à toa. Certeza. Né? Tem uma obra muito grande, tanto material quanto espiritual. Eu considero que assim, a minha bagagem hoje, até a política, é adquirir lá. A principal bagagem. Eu vou chegar na política já. Calma. Tá. Vamos falar nesse assunto, cara. Me trouxe boas memórias. Sim, importante. Porque lá eu vivi momentos bons. É tua história, isso é muito importante a gente falar aqui, registrar isso. Vivi momentos lá fenomenais. Aí você encontra um mundo novo. Literalmente. Vai trabalhar de vigilante. Isso aí. Na rua. E aí o mundo começa a mudar. Quando é que ele capota pela primeira vez? O mundo para você? Foi um momento ali difícil, porque eu lembro que eu passei uma situação aqui na Teixeira de Gouveia, inclusive eu passei no trio, agora na manifestação no dia 7. Você está falando do trio que teve agora, 7 de setembro, em homenagem, né? Eu passei onde eu ficava sentado ali. Poxa, que... Aí eu lembro que... Você passou na carreata. Aí eu olhei ali, aí eu me vi sentado ali em 2014, sem saber como é que seriam os próximos anos, como que eu ia sobreviver aqui na cidade, como que seria, porque foi uma atitude de fé, eu não sabia como é que ia ser. E assim, passei por tudo aquilo e hoje os acessos que eu tenho, as portas que se abriram, aquilo que eu vim conquistando, ainda tem muito para conquistar, estou aprendendo muito aqui em Macaé. Mas, enfim, tudo que aconteceu nesses anos, Bruno, de 2014 para cá,
Eu sou grato a Deus e grato a essa cidade e as pessoas que eu conheci aqui, independente de acertos e erros, tudo cooperou e vem cooperando na minha vida. Então, assim, eu lembro quando eu passei ali, ele foi um momento que realmente, quando a ficha caiu, falei, cara, é a vida aqui fora, é a Vera, a gente está lá dentro, as pessoas pedindo oração, as pessoas desesperadas. Eu achava que tinha noção do que era aqui fora. Quando a pessoa contava uma dor, vou orar por elas, tentava sentir a dor, mas quando eu vi aqui, vim viver o que elas vivem, falei, não, aqui é a Vera, aqui é a realidade. Aqui é a vida real, aqui tem que arregaçar a manga, estudar, ser firme, partir para cima, ser leal, perdoar muito, porque o ser humano é falho mesmo, para poder seguir e ir em frente. Então, assim, esses anos, a vida aqui fora também me ensinou muito, mas essa realidade que eu enfrentei quando eu me vi sentado ali foi muito difícil. Caramba, que história impressionante. Eu não esperava. Eu não esperava ouvir isso também, porque é muito forte. Todo mundo já passou por dificuldades, e quem passou por dificuldades na vida e está te ouvindo agora, lembrou do que passou e lembrou também que também superou. E eu lembro, é isso que eu ia falar, que por que eu lembrei desse momento? Que uma pessoa parou num carro assim, na época top, baixou o vidro, me chamou. Você trocou lá para ficar sentado aí, tomar um tiro a qualquer momento? Você tem noção do que você está fazendo? Aí eu olhei e falei, tenho. Hoje você está me vendo aqui, mas daqui a alguns anos você vai ver onde eu vou estar. Então eu lembrei desse momento, foi muito forte. E eu não tenho dúvidas que eu tomei a decisão correta naquele ano. Eu acredito que sim, pelo que eu te conheço hoje. Mas, Thiago, como é que começa a mudança? O caminho de retomar a sua vida, onde você vai encontrar mais na frente a sua família, seu emprego, o seu grupo, as pessoas que a gente tem afinidades, porque sociedade é grupo. Sim. Sociedade, você constrói suas afinidades, as suas redes, e segue com elas, ajudando e sendo ajudado. Sim. Diga. Aí eu fui conhecendo pessoas, pessoas que foram abrindo portas. Vou tentar resumir, porque senão acaba tomando todo o tempo. Como a gente falou, dá para fazer 3 horas de programa, com certeza. Nesse mesmo ano de 2014, eu lembrei, numa oração pela madrugada, de uma conversa de 2 pessoas, quando eu tinha 14 anos, 10 anos depois. 10 anos depois dessa conversa, que essa conversa não foi nem diretamente comigo, eram 2 pessoas que estavam conversando na minha frente, lá em Jacarepaguá, quando eu tinha 14 anos, uma falando para outra assim, poxa, se não existisse a Igreja Universal, eu seria ovelha do pastor Silas Malafaia. Aí com 24 anos, vivendo esse momento, ali na kitnet, em oração, eu lembrei dessa conversa, 10 anos depois. Será que o pastor Silas tem igreja? E lembrando, quando você está na Universal, você não busca nenhuma outra informação, só o que é transmitido lá. Sim. Então, eu nem tinha noção de quem era o pastor Silas em 2014, se ele era pastor de igreja, se não era. Eu não tinha noção de quem era o pastor Silas na magnitude dele. Sabia que existia. Exato, porque sempre foi conhecido, sempre se posicionou, enfim. Aí pesquisei, eu falei, caramba, o sogro dele tinha recém-falecido, ele tinha assumido a igreja do sogro, era Assembleia de Deus da Penha, se tornou a ADVEC. Enfim, aí eu busquei, aí o GPS me jogou para a igreja de Rio das Ostras. Aí visitei lá, de lá eu conheci a igreja aqui em Macaé, que era uma igreja pequena que tinha aqui no centro. E fiquei na ADVEC. Então já encontrei a igreja, que eu nem tinha noção de que eu iria para lá um dia. E nem pedi para ir para lá, ninguém me convidou para ir. Você foi? Fui, lembrei dessa conversa e fui. Então eu conheci a Vitória em Cristo, que hoje eu sou membro da Vitória em Cristo. Fui trabalhar mais à frente nas Casas Bahia como vendedor, as portas foram se abrindo. Aí já me tornei um vendedor profissional, ali um vendedor de imóveis aqui nas Casas Bahia. Caramba. Aqui do Calçadão. Ali eu fiquei 2 anos como vendedor de imóveis. Fui muito feliz ali, cresci muito, a Casa Bahia me ensinou muito, tô fazendo comercial. Sem problema. Não tem problema não. O boné já tem comercial, eu vou explicar já por causa do boné. Então, ali, Bruno, ali eu conheci muita gente na Casa Bahia, de todos os níveis da sociedade. Mais baixo ou mais alto. Experiência social. Todo mundo. Devia vender muito móvel, porque você é muito bom de conversa. Muita coisa. E aprendi a ser um baita de um vendedor ali, né?
Aí ali eu conheci a Oeste Group. Uhum. Fui convidado para ser representante na Oeste Group. Pedi demissão na Casa da Bahia e fui para a Oeste Group. Aí já fui para um outro setor, para uma outra área, atender pessoa jurídica, atender toda essa área offshore, RH, setor de logística. Então eu já comecei a ter outros níveis de relacionamento, outros contatos. Então, consequentemente, nessas duas instituições que eu passei, né, eu fui conhecendo muitas pessoas. E logo na sequência me veio o convite de trabalhar como gestor comercial da Faculdade Metodista. Que era uma faculdade já antiga aqui na cidade. Sim. Me passaram esse desafio. Aí eu fui trabalhar como gestor comercial da Faculdade Metodista. Aí eu fui mais para essa área educacional, que eu já gostava, porque como eu era pastor da Igreja Universal, e lá eu trabalhava muito com jovens, e eu era pastor do grupo jovem. Você tem a fala adequada, sabe se expressar? Então, e lá a gente promove muito a educação técnica, profissionalizante, pós-graduação, graduação, lá tem vestibular gratuito, enfim. Então eu que promovia isso. Então, caí como uma luva ali, desenvolvemos um ótimo trabalho, e nisso casei. Tive o José, que hoje tem 8 anos. Agora eu tenho o Nicolas, que tem 7 meses. Que delícia, né? Bacana. Exato. E fui crescendo politicamente. Na ADVEC eu conheci uma pessoa que infelizmente hoje não está mais no nosso meio. Estou tentando resumir, tá? Sim. Que era um grande político aqui da cidade, eu considero. Que nós ajudamos muito na época, inclusive, né? Que era o Fernando Amorim. Sim. Fernando Amorim me descobriu ali em 2018. Descobriu um pouco da minha história, viu que eu era pastor da Universal, que eu fiz campanha eleitoral em Campos, fazia campanha eleitoral na cidade do Rio. Ele falou, não, você não pode ficar escondido aí não. Você tem que me ajudar na campanha esse ano. Aí insistiu. Eu não queria, Bruno, não queria me envolver mais com política. Falei, Fernando, só vou aceitar porque você está me pedindo. O que você precisa? Precisa que você forme um grupo. Eu lembro como se fosse, eu respirei fundo e falei de novo. Tá bom, Fernando, vou formar um grupo para apoiar aí quem você precisa que apoie, mas não vou me envolver com política. Quando terminar a campanha, eu vou te ajudar. Tô fora. Nessa que eu tô fora, tô aqui, Bruno. Sim. E aí, como a gente fala, a vida vai capotando, né? Sim. Por um lado, por outro, a gente não tem muito controle, mas o que vem pra gente é o que Deus manda. Então, a gente acaba abraçando. E você entra numa campanha eleitoral. Sim. Organizada pelo falecido Fernando. Ali a gente apoiou alguns candidatos, eles foram eleitos, né, na época. E na sequência, ali em 2019, Fernando Amorim me chama. Rapaz, você conhece Luiz Matos? Pô, eu conheço, pastor Luiz, fui pastor lá e tal, você sabe disso? Não, então. Por que você não conversa com ele? Fernando Amorim, 2019. Isso aqui ninguém sabe. Isso foi boa. Se você apoiar Luiz Matos em 2020, Luiz Matos está eleito no Republicano em 2020. Fernando Amorim falou isso comigo. O pastor Luiz nem tinha nem noção disso. Aí eu, na época, entrei em contato com um dos braços direitos do pastor, tomei um café com ele na Panini, não era Panini, ali no SESI. Lá no alto ali. Ali no SESI. Assim, a gente já se conhecia, então ali a gente já fechou uma parceria, isso em 2019. Seguimos juntos em 2020 e deu no que deu. Pastor Luiz Matos, o sexto mais votado no município. Impressionante. Você contando a história, parece que são décadas de trabalho, né? Que isso. Aconteceu em muito menos de 10 anos. De 2018, esse movimento, você está falando? É de 2018 para 2020. Nossa, 2 anos e você entra um pouco na história de Macaé. Que eu vou contar um pouquinho também de como eu conheci o Luiz Matos. Sim. Já conheci o Luiz Matos eleito. Sim. E ele lança o Alerta Cidadão. Sim. Que você sabe muito bem. Sim, e eu fui um dos primeiros a falarem, olha, eu acho o melhor programa. Sim, eu lembro. De vereador de Macaé, não tem para ninguém. Eu não conhecia o Luiz Matos, não conhecia você, tampouco tinha qualquer relação com a Igreja Universal. E eu falei, é um trabalho fantástico. E como é que foi aquele tempo à frente do Alerta Cidadão? Foi um dos melhores momentos políticos que eu já vivi na minha vida. Ali me deu muita visibilidade política. O pastor me promoveu muito ali politicamente, através do Alerta Cidadão. O Alerta Cidadão nasceu no primeiro dia de mandato presencial no gabinete. Ele reuniu a gente, aí surgiu o nome, Alerta Cidadão. Aí ele olhou pra mim, você gosta de fazer vídeo, você vai ser o repórter. Foi assim? Foi. Caramba. Fulano vai com você pra rua, que era o seu Alexandre, e o Marcelo vai gravar vocês.
Thiago, faz da maneira que você quiser, fica à vontade, só vai me pedindo orientação, porque você já sabe fazer, é só você fazer o que você já faz e promover o mandato. O Alerta Cidadão ser uma prestação de conta, literalmente, do meu mandato. E as coisas foram acontecendo, Bruno. E ajudou muita gente também. Muita gente. Eu, assim, conheci também muita gente em Macaé que precisa de uma ação como essa. Uhum. E assim, às vezes o vereador fica preocupado, o povo vai ficar me pedindo. Mas era impressionante, eu não via muita gente pedindo coisas assim, que não tinha nada a ver. Não, era sempre pelo bairro, a luz, o bueiro que está entupido, a rua que está quebrada, a água que faltou, era sempre isso, a gente ia lá e conseguia resolver, era uma alegria só. E sempre promovendo o governo e o mandato do vereador. Sim, que faz parte do trabalho político e é assim que se faz mesmo. Eu só tenho elogios, eu achava fantástico, maravilhoso. Ali eu aprendi muito, você não tem noção. Ali eu vi o que é ser político de verdade, assim, na execução. Um vereador na execução é fazer o que o Alerta Cidadão fazia. Isso te inspirou a dar um salto ainda mais na sua vida? Então, Bruno, eu nunca me planejei para ser vereador. Nunca tinha sido meu planejamento, não era até junho ou julho de 2022. Eu tinha um acordo com o pastor Luiz, ele sabe disso. Meu acordo é que eu iria apoiá-lo enquanto ele fosse candidato da Igreja Universal. Meu acordo era com ele, não era com a igreja, porque lembra que eu me tornei membro da DEVEC em 2014. Sim. E foi até bom essa junção, que eu peguei o meu grupo, que se juntou com o grupo dele. Com mais heterogêneo. Exato, e ele até rompeu aquela votação que a Universal ela tinha um teto. E até falavam isso, ele até ficava e eu gostava, porque isso até revoltou muita gente, foi uma revolta muito boa para a gente não aceitar fazer sempre a mesma votação, que era aquele teto máximo de 1.400. Né? E em 2020 a gente rompeu, foi para 1.800 e pouco. Então assim, deu muito certo. Então em junho e julho, quando acontece esse rompimento entre eu e ele, que hoje já está muito bem resolvido, pastor, está junto, Deus abençoe o senhor sabe disso, e surgiu a campanha de um candidato de Campos, na época, que eu coordenei aqui, inclusive através do Fernando Amorim também, que me colocou com esse candidato. A gente fez uma campanha para ele, a gente fez 1.202 votos para ele aqui, no nosso grupo. Consequentemente, o grupo reuniu, Thiago, você já não está mais com o Luiz Matos, então você não deve mais uma satisfação a ele. Sim. Eu acho que a gente não tem que apoiar ninguém agora, eu acho que é o seu momento. Acho que esse movimento que foi feito jogou você para ser candidato. Foi natural. Foi natural. Foi uma coisa, o movimento me levou naturalmente para esse caminho. E o caminho foi o PL, porque quando você se apresenta aqui no início do programa, você fala do seu pensamento conservador. Sim. O que parece ter bem coerente pela vida que você levou. Pensamento de direita, conservador, liberal na economia e tal, sim, iniciativas privadas, movimentação sempre dentro do aspecto particular, sim, muito pouco de público. Sim. E aí você entra no PL por quê? Era o único caminho, era o único partido? Olha, eu tinha uma conversa muito bem avançada com que eu acho, na minha opinião, para mim é o melhor montador de nominata em Macaé, o Luciano Soares. Estava caminhando com ele lá, até que surgiu o projeto PL. Mas o Luciano já sabia do meu lado conservador, do meu lado voltado para o Bolsonaro, do meu lado voltado para a direita. Mas até então eu estava ali. Eu só saí dali porque eu vi viabilidade no projeto que me foi apresentado no Rio de Janeiro, pelo deputado Sócio Cavalcante, em relação à nossa cidade. Porque até então havia um gestor à frente do partido aqui, que hoje é o secretário de saúde, Dr. Lucas, e como eu já tinha uma conversa bem antecipada com o Luciano, eu não conseguia alinhar com o Dr. Lucas. Mas a minha vontade de ser candidato pelo PL sempre existiu. Que eu já tinha tido uma conversa prévia com o Dr. Lucas. Mas eu precisava do aval e da direção da minha liderança na época política, que continua sendo, que é o deputado Sócio Cavalcante, que é o líder da bancada do PL hoje na Câmara Federal. Então ele me deu uma direção lá no Rio de Janeiro, e a partir dessa direção nós começamos um movimento do PL aqui em Macaé. Esse movimento, por incrível que pareça, ali nos bastidores começou através de mim. A gente convidou o João, né, para fazer parte João Lemos, né, dessa movimentação, entre outros nomes, como o Coronel Castilhos, na época estava ali com a gente nessa movimentação, entre outros candidatos, e que por um momento deu muito certo.
e que no final, para mim, também deu certo, que a gente conseguiu montar uma nominata num cenário muito difícil. Uma nominata forte. Exato, uma nominata coesa. A gente não teve êxito, mas tivemos ganho político com isso. Só de chegarmos até o final com a nominata completa e num cenário que foi muito difícil, diante de todos os percalços que aconteceu, que se você me perguntar, eu vou contando aqui, eu me considero e considero o PL Macaé vencedor naquele pleito eleitoral de 2024. Tiago, eu acho que esse pleito de 2024, eleição prefeito e vereadores, foi um momento histórico em Macaé, de muitas dúvidas, de muitas apostas, o posicionamento que o João Lemos tinha de ser candidato a prefeito estava realmente deixando a cidade num ambiente muito duvidoso, as pessoas faziam muitas apostas. O João Lemos é um momento histórico de Macaé, por isso que eu estou dizendo. Sim. Era um forte candidato a prefeito. Sim. Mas a gente sabe que a política ela também é estadual e ela também é nacional. Sim. E não funcionou naquele momento. Aí, trazendo para a sua história, com o João Lemos candidato a prefeito, o seu nome era, vamos chamar, cabeça de nominata. Sim. Você estaria ali primeiro ou segundo colocado dentro do nominato com chances reais de se eleger. O que acontece na história política de Macaé, que esse movimento acaba não acontecendo e o PL não consegue fazer nenhum vereador? O que aconteceu ali historicamente? Que inclusive eu lembro de uma live que você fez, você até na sua concepção você dava uma cadeira pro PL. Certeza. Eu lembro. E dificilmente alguém não daria. Sim, eu lembro, você dava uma cadeira pro PL, mesmo você sempre respeitando, possa ser que não, mas na minha concepção, dentro dos números, dos movimentos, o PL tem uma cadeira. Realmente, eu acho que até aquele momento da live eu concordava com você sobre isso. Só que tudo na vida, na minha opinião, é um aprendizado, e a gente teve um aprendizado muito grande em relação ao PL. Nós somos muito novos, eu, João, entre outros que estavam lá, ainda bem que nós tínhamos uma cabeça muito pensante, muito séria, que era do Dr. Augusto César. João já tinha sido candidato, o Dr. Augusto César também, foi candidato a deputado federal também, então já tinha uma certa experiência. Só que a maioria dos candidatos era a primeira vez. Então, quando o João faz o movimento de vir a candidato a vereador, isso deixou o pessoal da nominata, não que desanimado, mas... O jogo muda, né? Tirou aquela confiança, aquela motivação. Pô, se o João vai estar no nominado, então ele já ganhou. E eu, por ser um pouco mais experiente, não vi assim, vai agregar. Atrapalhou muito o que nós estávamos construindo, como você falou? Demais. Porque se João continuar candidato a prefeito, realmente eu, Augusto César, entre outros, tínhamos chances reais de ocupar uma das cadeiras. Mas quando há essa movimentação do próprio João, ele mesmo tomou essa decisão com algumas pessoas, não foi uma decisão necessariamente do grupo, foi uma decisão dele, que hoje eu entendo, inclusive, na época eu não entendi muito, porque eu acho que prejudicou, mas como eu disse, é normal, nós somos novos ainda. Acho que se nós fôssemos mais maduros, a gente entenderia que há tempo para tudo. Há tempo de avançar, Bruno, mas há tempo também de recuar. Nem sempre recuar na política é derrota. Sim. Às vezes o recuo é para você dar um salto ainda maior mais à frente. Mas enfim, eu vejo que o erro que nós, eu me incluo também, cometemos foi nessa movimentação ali. Mesmo quando o João, o partido decide lá na Nacional, eu estava presente em Brasília, quando o partido decidiu que o João não seria candidato a prefeito, eu estava na mesa, eu estava presente com os nomes lá, não ouvi, eu estava lá. Se criou um projeto para cá, para Macaé, que inclusive reacendeu de novo agora, né? E esse projeto estava em torno do João, né? Mas quando o João toma essa decisão, por isso que eu falei, eu não entendi muito, porque existia um projeto, mas enfim, foi uma decisão própria dele. Eu acho que as pessoas, como ele, como qualquer uma outra, se quiser ser candidato, as pessoas são livres para ser. Ele queria ser candidato a vereador, então foi super válido. Quem era eu, qualquer outra pessoa pode dizer que ele não podia, as pessoas podem ser candidatos, mas esse movimento realmente nos custou caro. Mas não significa dizer
que nas próximas eleições a gente vai cometer o mesmo erro. Talvez a gente teve que cometer esse erro para amadurecermos para as próximas. Eu acho que política não tem certo e errado. Você tem as informações no momento que depois não se revelam ser as informações completas. Exato. E você não tem o que fazer. Tomou a decisão com a informação que tinha. Sim. E não tem certo nem errado. São decisões. Exato. E se aprende com elas. Eu gostei muito de você falar de aprendizado. Vocês realmente são novos. Eu sou recém-chegado em Macaé. Tô 14 anos aqui praticamente. Né? Tenho muito que aprender. Eu tenho que respeitar quem já está aqui. Se hoje eu tenho alguma motivação na política em Macaé, é porque eu olho alguns políticos que já passaram existentes na cidade, que já estão aí há um bom tempo fazendo política na cidade. Vejo o que não é para fazer, as coisas erradas, isso aqui eu não posso fazer. E vejo o que é para fazer. Pô, isso aqui o que ele está fazendo está certo. Eu tenho que ter algumas referências. Eu tenho que estar dentro de algum grupo, porque senão eu não consigo caminhar. Então, assim, eu considero isso. Eu sou muito novo ainda, o grupo era muito novo, politicamente falando. Se fôssemos mais maduros, uma cadeira ali era nossa. Eu acredito que sim. Tiago, a gente está caminhando para o respeito, final. Tá? Com toda humildade eu falo isso aqui. Que é isso? Quem sou eu, né? Porque a vontade de representar as pessoas ela é muito importante, é uma responsabilidade muito grande. Sim. E eu quero ir um pouco nesse caminho. Sim. Projetos, como é que o Tiago vai estar daqui a 2, 4, 5 anos? Onde é que você quer estar? Você e o seu grupo. Então, inclusive eu sempre deixo bem claro que o resultado que nós tivemos em 2024 se dá pelo grupo, né? Por toda a construção política que foi feita à nossa volta, os apoios. Eu sozinho não iria chegar a lugar nenhum. Então, se eu tive algum resultado, se venho crescendo politicamente, realmente o grupo que acredita no nosso projeto que nos dá essa visibilidade e esse reconhecimento. É pergunta política? Eu perguntei para você, a resposta é contigo. Porque eu sei que também que você é empresário. Sim, então, hoje a gente administra aqui o polo da Uniswan, né? Que fica aqui no centro, na Velho Campos. A Uniswan tem 3 anos aqui. A gente está investindo porque o nosso propósito é fazer com que a Uniswan a gente consiga implementar os cursos semipresenciais e depois presenciar na cidade, que vai ser muito bom, porque hoje praticamente quem está consolidado é Estácio, aqui fica aqui em frente à rodoviária, esqueço o nome da faculdade ali. Enfim. Uniswan. Não, a Uniswan é do lado da rodoviária. Não, a Uniswan a gente fica na Velho Campos. Tem uma que fica aqui em frente à rodoviária, esqueço o nome. Aqui, o prédio, né? Tem uma faculdade ali. Então o nosso objetivo é esse, eu estou muito focado nisso. Unopar, isso. Até para a gente dar mais oportunidade, né? Porque a Uniswan tem um preço muito justo e é parcelas fixas do início ao fim, não tem reajuste. O curso inteiro? É o valor do início ao fim, não tem reajuste, não tem renovação de matrícula, é um valor só por mês. Então a pessoa consegue se planejar do início ao fim, sem ter pegadinha, sem ser pego desprevenido. Então a gente acaba conseguindo ganhar muito espaço. A Uniswan no Rio são mais de 50 mil alunos formados, já é bem consolidada, né? Mais de 50 anos no mercado. Então, assim, a gente está começando a se estabilizar aqui agora na cidade, as pessoas estão entendendo o que é a Uniswan, qual é a magnitude da Uniswan, a qualidade do ensino. Então, assim, a gente pretende crescer muito nos próximos anos. E politicamente, Bruno, as pessoas me perguntam, você vai ser candidato em 2028? Não sei. Eu vou perguntar diferente. Você quer ser candidato em 2028? Querer, eu quero. Mas vai depender de muitas movimentações aí para frente. Hoje eu estou focado muito em 2026. Bacana. Você não explicou o boné. Porque a gente falou que tudo tem um motivo, tudo tem significado. Então, hoje eu estou com uma proximidade muito grande, como eu nunca tive antes, do deputado Chico Machado. Eu vi ele com esse boné, né? Eu falei, pô, boné bacana, do Ayrton Senna. Aí acaba que você busca a história do Ayrton Senna de novo, revive aqueles momentos de vitória do Ayrton Senna, o quanto a história dele é inspiradora. Eu falei, cara, eu vou comprar um boné. Aí entra o que você falou fora do ar. Ele transmitiu isso para mim meio que indiretamente. Eu fui e falei, cara, eu vou comprar esse boné e vou começar a usar também. Maneiro. Foi nessa loja que eu comecei a usar esse boné. Bacana demais. Tiago, infelizmente, chegando no final, eu ainda vou pedir para você deixar uma mensagem para a galera, mas já quero te convidar para uma próxima entrevista, porque faltou muito assunto. Falei. A gente marca um tempo, daqui uns 3, 4 meses, a gente volta a conversar. Legal. E vamos estar em outro momento. E tem muita história ainda. Bacana. Eu quero te perguntar, porque você tem uma história política riquíssima
e me interessa a todo mundo, com certeza. Legal. Dá pra gente chegar aí no finalzinho, uma despedida, um recado, fica à vontade aí, sem perguntas, para você falar. Bruno, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar participando aqui do programa do podcast Raízes. Obrigado a você que assistiu a gente até agora, que nos deu o seu tempo, a sua paciência, ou que vai nos assistir depois, em corte desse programa. A gente está em Macaé, Bruno, como eu falei, porque a gente aprendeu a amar essa cidade. E amar com o coração, com a alma. Aqui eu tenho aprendido, aqui eu tenho crescido, aqui eu estou criando os meus filhos nasceram aqui, estão crescendo aqui, minha família está aqui. E eu acredito que a minha casa, todos os meus apoiadores, os projetos que temos em execução, os que estão para executar, a gente ainda vai continuar ajudando muitas pessoas nessa cidade. Além da fé, da espiritualidade que temos, das orações, mas também o social, o emocional, através dos nossos projetos. E em algum outro momento, na próxima oportunidade, a gente conta um pouquinho mais da nossa história. E obrigado mais uma vez, Bruno, por essa oportunidade. Tiago Salvador, eu que agradeço. Muito bom. Obrigado pela história, obrigado pelo exemplo, obrigado por se preocupar com Macaé. Estamos juntos nessa missão. A gente se vê em breve. Combinado? Exato. Combinado. É isso aí. Terminamos mais uma edição do Raízes, o podcast que conta a história de quem faz parte da história de Macaé e quem faz parte da história recente política muito importante. Foi entrevistado hoje, Tiago Salvador. Eu sou o Bruno Horta, esse foi o Raízes. A gente se vê na próxima edição. Até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.